Eu aposto que você já ouviu alguém dizendo assim: você tá se sentindo desse jeito porque você não está vivendo o momento presente, porque você não tá no aqui e no agora. Tá bom, mas o que de fato é viver o presente? Vamos combinar que o simples fato de você parar para assistir esse vídeo, você já tá vivendo o presente, não é verdade? Você tá aqui me ouvindo, me assistindo, você está presente. E é justamente por isso que a gente tem certa dificuldade de assimilar de fato o que é essa história de viver o presente. O fato é que a gente está tão acostumado com tantas coisas na nossa vida que a gente faz uma coisa pensando na outra. Por exemplo, de repente você está aqui me assistindo nesse momento, mas já pensando no próximo vídeo que você vai rolar na tela, ou na próxima atividade que você tem para fazer na sua casa, ou no próximo minuto que o seu filho vai falar: mamãe. E esse é um dos motivos que faz com que a gente demore muito mais a cumprir com as nossas atividades, com o nosso dia a dia. Afinal de contas, se a gente estivesse realmente presente, participando e vivendo isso aqui que está acontecendo agora, nós estaríamos muito mais concentradas. E isso me faz lembrar de um momento que eu vivi recentemente e que ficou muito marcado assim na minha alma mesmo, sabe aquelas memórias que a gente tem e que elas vão sendo absorvidas pelo nosso corpo? Meu marido trabalha home office e de vez em quando ele precisa trabalhar no escritório. E num determinado dia que ele foi trabalhar no escritório, quando ele chegou, eu precisei abrir a porta para ajudá-lo a entrar, porque estava cheio de coisa. E na hora que eu abri a porta de casa, eu me dei conta que ele tinha uma rosa nas mãos. E ali naquele momento eu fui realmente capturada por aquilo ali. E eu lembro exatamente de como foi abrir aquela porta, de como eu ouvi, a sensação que eu senti, daquela coisinha gostosa de nossa, que delícia isso aqui. Ali eu vivi o momento presente. E aquele momento que eu vivi de fato ficou gravado na minha memória ao ponto de que quando eu lembro daquela situação, eu realmente volto a sentir tudo aquilo que eu senti naquele momento. E se é tão gostoso a gente viver isso e depois a gente poder lembrar com tantos detalhes, por que é que a gente não cultiva muito mais esses pequenos momentos? Muito provavelmente porque a gente fica esperando o extraordinário acontecer, quando na verdade é no ordinário da vida, é no dia a dia que a gente tem a oportunidade de viver coisas realmente grandes e incríveis. Como a gente está sempre correndo, a gente perde a oportunidade de vivenciar esses pequenos detalhes, como o olhar dos nossos filhos descobrindo um novo cantinho da casa, ou quando eles estão ali brincando com uma simples tampinha pet e dali eles conseguem fazer um mundo mágico dentro da sua imaginação. Há cerca de 20 dias, mais ou menos, eu desapareci completamente de todas as redes sociais. E não foi só de criar conteúdo não, foi de consumir mesmo. Eu realmente parei. Isso aconteceu porque tinha uma palavra que ficava ali me incomodando nos meus pensamentos, dizendo: presença, presença. E sem realmente eu entender o que aquilo significava, eu acatei e fui viver realmente essa presença. Resultado: eu vivi cada momento do meu dia. Eu mergulhei nas minhas leituras, já que nada mais me roubava a atenção. E eu pude dar a real atenção para os meus pensamentos. Comecei a ter mais capacidade de discernir se tudo aquilo que eu estava pensando era realmente viável ou se era só um devaneio da minha cabeça. Isso fez com que a minha irritabilidade diminuísse, com que eu aumentasse o meu grau de paciência, com que eu pudesse observar as coisas à minha volta com muito mais tranquilidade. Só que estar presente não significa pausar a vida, até porque vamos combinar que nem sempre a gente vai conseguir fazer essas pausas, nem sempre a gente vai conseguir parar todas as nossas atividades para que a gente possa realmente viver cada pequeno detalhe do nosso dia. E se você tem dúvida de que você está conseguindo viver o presente ou se você está só passando pela vida, eu vou te convidar a pensar no seguinte: lembre-se dos últimos 2 dias. O que você mais lembra desses dias? Você consegue lembrar o sabor da comida que você comeu na hora do almoço, na hora do jantar? Você consegue se lembrar das sensações que você teve ao acordar? Você se lembra como é que foi que você se sentiu quando uma pessoa chegou próximo de você? Você conseguiu nomear quais são as suas emoções? Aqueles momentos em que tinha uma culpa te incomodando, uma culpa que estava ali pesando sobre você, ou você estava só passando pela vida ao ponto que você nem entendeu o porquê que você acordou tão irritada, tão cansada e passou o dia tentando se recuperar daquilo que você nem sabia o que era. Estar presente é estar consciente, é viver como quem pega um embrulho de presente. Sabe aquele embrulho que a gente pega
num dia de aniversário, num dia de Natal, e a gente abre aquilo com entusiasmo, tentando realmente entender o que é que tem ali, esperando o que tem ali naquele embrulho. Isso é estar presente. Estar presente é viver com curiosidade. Lembra lá nos anos 90, quando nós tínhamos as câmeras fotográficas de filme, que a gente primeiro vivia aqueles momentos, a gente estava realmente presente naquela situação, conversando, brincando, dando risada. E ali, depois de ter vivido aquilo tudo, alguém dizia, vamos tirar uma foto? E aí a gente se juntava e alguém ia lá e batia uma foto, sem saber se aquela foto realmente ia ficar boa, sem saber se ali as pessoas estavam bem enquadradas, se todo mundo sorriu para a foto, se alguém piscou, a gente simplesmente batia uma foto. Depois, quando a gente ia lá na Fotótica, a gente revelava aquele filme, a gente saía ali daquele estabelecimento já olhando aquelas fotos com curiosidade, e quando a gente pegava aquela foto daquele dia que a gente queria ter registrado, a gente percebia que a foto estava embaçada porque ninguém limpou a câmera e estava suja. Ou porque a pessoa que tirou a foto colocou um dedo na frente da lente e aí parte das pessoas não saíram na foto. Embora a gente ficasse, poxa, podia ter sido uma foto melhor, aquilo não nos incomodava. Porque quando a gente pegava ali aquela foto, toda aquela memória, ela voltava à tona. Toda aquela sensação daquele dia gostoso, das conversas, de quanto foi bom, foi prazeroso estar naquele momento com aquelas pessoas, tudo aquilo voltava. Porque não importava exatamente o que estava ali naquela lâmina, o que importava era o que estava dentro, era o que estava na nossa alma, o que foi registrado. Acontece que hoje, em meio a tantas informações e com um celular na palma da mão, a gente quer registrar todos os pequenos detalhes, todos os momentos, e a gente está perdendo a capacidade de registrar as coisas mais importantes da nossa alma. E o mais importante que a gente tem que registrar na alma é a vida. Essa vida que está passando, que os teus filhos estão vivendo, estão crescendo, e eles vão ser adultos, saíram de casa, você vai voltar a ficar na sua casa junto com o seu companheiro, o silêncio vai voltar a adentrar os cômodos da sua casa. E o que é que você vai ter levado de todos esses momentos? Quais são as memórias que vão fazer parte da tua alma? Os seus olhos são a câmera fotográfica que você tem hoje, a capacidade de registrar todas as imagens. E quais são, então, as imagens que você tem registrado? O que é que você vai levar dessa vida para a eternidade? Quais são as sensações, as imagens, os prazeres, o que você tem vivido de fato no presente e que vai se tornar algo precioso daqui a algum tempo? Deixa aqui registrado. Quais são essas imagens que os seus olhos têm capturado e que você vai levar para o resto da tua vida? E também não se esqueça de já encaminhar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas entendam que estar presente não é pausar a vida, mas é viver com consciência, viver registrando cada pequeno momento, exatamente como nós registrávamos na câmera fotográfica nos anos 90.